Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rian e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês sobre estrutura de dados. E eu escolhi para o primeiro vídeo a estrutura Bubble Sort, que ela é a estrutura mais primitiva e acredito que é a mais simples de ser entendida dentre as outras. O que é uma estrutura de dados para início de conversa? O conceito de estrutura de dados é você ter uma lista, um vetor, um array, o que seja, e você precisa ordenar eles, seja do maior para o menor, do menor para o maior, achar um valor dentro dele, seja um método de ordenação, certo? Ou de busca também. E existem alguns métodos para fazer isso, seja métodos lentos ou métodos rápidos. O que eu vou ensinar para vocês hoje é o Bubble Source. Ele é um método que ele é lento, considerado do lento. Por quê? O Bubble Source, para organizar um vetor, vamos supor que esses quadrados aqui são um vetor de 5 posições, certo? E ele vai comparar cada índice do vetor lado a lado, até ele ficar ordenado. E por que ele chama Bubble Source? Porque ele pensa em bolhas. As maiores vão para o final e as menores vão para o início. É essa mesma lógica que o Bubble Source segue. Ou seja, os maiores números ou as maiores letras que seja, vai para o final, vai subindo, enquanto as menores vão descendo, certo? Como que o Bubble Source funciona? Ele compara o índice lado a lado, como eu havia falado. Como assim? Em uma vez que ele percorreu o vetor, ele vai fazer as comparações. Ou seja, 3 é maior que 5? Se sim, ele vai trocar de posição. Se não, ele vai deixar como está. No caso aqui, 3 não é maior que 5, então ele mantém. Então a gente passa para o próximo. 5 é maior que 1? 5 é maior que 1, então nós trocamos. Certo? E aqui a gente vai continuar. 5 é maior que 2? 5 é maior que 2, então nós vamos trocar. 5 é maior que 4? 5 é maior que 4, então nós trocamos também. Certo? E essa foi uma passada do Bubble Source. Uma coisa que pode confundir algumas pessoas. Quando pode cair numa prova e falar assim, após uma passada completa do Bubble Source, qual vai ser a ordem do vetor? Uma passada não é fazer uma verificação lado a lado. Uma passada é quando ele faz todas as verificações lado a lado, como eu fiz com 5 aqui. Vou fazer mais um exemplo para vocês verem. E sempre vai começar do início, tá? 3 é maior que 1? 3 é maior que 1, então nós trocamos, certo? Aqui, 3 é maior que 2? 3 é maior que 2, então nós trocamos. 3 é maior que 4? 3 não é maior que 4, então nós deixamos assim. 4 é maior que 5? 4 não é maior que 5, então nós deixamos assim. Por padrão, o Bubble Source, por mais que nós visualmente aqui estamos vendo que claramente o vetor já está ordenado 1, 2, 3, 4, 5, a máquina não sabe disso. Para ela saber que o vetor está ordenado, ela precisa passar mais uma vez verificando tudo. Ou seja, além das comparações que o Bubble Source já faz, são muitas, como ele compara lado a lado a cada passada, ele tem que fazer uma adicional, o que torna ele um método lento que gasta memória também, certo? Como eu disse, por mais que a gente está vendo claramente está ordenado, a máquina não sabe. Ou seja, ela faria mais uma passada aqui para confirmar, certo? Bom, acredito que a explicação do Bubble Source deu para entender. Vamos fazer o código agora em Java, que eu acredito que o código ele chega a ser mais fácil do que a explicação. Vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos instanciar o vetor em... Vamos ter um vetor de números inteiros. Vou dar o nome do vetor de vetor mesmo, sem problemas. O vetor, eu vou instanciar ele com alguns valores. Vai ser o 2, o 3, o 4 e o 1 e o 5. Bom, o vetor está bagunçado, certo? Um outro ponto do Bubble Source. Para o Bubble Source funcionar, o vetor não precisa estar organizado, ele pode estar bagunçado. Vamos lá? Próximo passo que a gente precisa fazer. O Bubble Source ele vai percorrer todos os índices dos vetores. A gente vai fazer o primeiro for. Int i, que é igual a 0. I menor que vetor.length. O que essa função de vetor.length ela faz?
o i vai percorrer o vetor até que o tamanho do vetor, ou seja, ele só vai parar de percorrer quando o tamanho do vetor exceder, certo? E aqui i mais mais. Uma coisa muito interessante que eu vou deixar acontecer para vocês entenderem é o seguinte: aqui vai estourar um erro, mas depois eu vou explicar para vocês o erro que eu acho mais fácil, certo? E a gente vai fazer um outro for aqui. Int j, que é igual a 0, j menor que vetor, ponto length, vetor não, j mais mais. Aqui também vai estourar o mesmo erro daqui de cima. Bom, explicando por cima o que seria o i e o j aqui nesse caso. O i, ele é responsável somente e unicamente por saber quantas passadas nós vamos ter que dar no vetor, ou seja, quantas passadas vai ter que dar no vetor? Um vetor de 5 posições. Então, se a gente fazer um vetor.length, ele vai percorrer 5 vezes, certo? Então, a gente vai armazenar aqui na variável i quantas vezes ele vai ter que percorrer, qual vez ele está percorrendo e quanto que é o máximo que ele vai percorrer. Agora aqui na variável j, ela é responsável por fazer a comparação lado a lado. O j vai representar o índice, certo? Beleza, a gente fez os for aqui, agora nós temos que fazer uma comparação, comparar lado a lado, certo? Como é que nós fazemos isso? Com if. If vetor na posição j, ou seja, se o vetor na posição j, qual que seria a posição j? J instância em 0. Qual que é a posição 0 do vetor? Lembra, vetor sempre começa em 0. Então, o valor que está dentro da posição 0 é 2. Então, se o 2 for maior que o vetor na posição j mais 1, o que seria esse j mais 1? Lembra que o j ele é instanciado como 0, ou seja, 0 mais 1 é igual a 1. Então, se o vetor na posição 0, que é 2, for maior que o vetor na posição 0 mais 1, que é igual a 1, ele tem que trocar. Só para ficar mais esclarecido aqui, ó. Se o vetor que vai na posição 0, que essa posição 0 vale 2, for maior que o vetor na posição 1, que vale 3, ele troca. Ele troca, certo? Certo. Beleza, aqui a gente está fazendo essa comparação para nós. Se o vetor for maior, ele vai trocar. Como é que nós fazemos isso? Primeiro passo, nós precisamos armazenar esse valor de j em uma variável. Vocês vão entender mais tarde o porquê. Vamos armazenar. Vai ser uma variável int mesmo, chamada de temp, abreviação de temporário. Não precisa ser esse nome, coloca o nome que você quiser. É igual a j, certo? Nós estamos armazenando o valor de j aqui dentro de forma temporária. Então, você concorda comigo? Se o valor está na posição 0 for maior que o valor está na posição 1, eu vou trocar os dois. Como é que é maior? Vai para cima, bubble source, e o menor vai para baixo, certo? Ou seja, o vetor na posição j vai receber o vetor na posição j mais 1. O que ele está fazendo aqui? O vetor na posição j, ou seja, o vetor que a gente está comparando aqui, se é maior que o da frente, vai receber o da frente, porque o da frente é menor do que ele, certo? E é por isso que eu falei para vocês armazenarem a variável temporária aqui. Porque aqui embaixo, lembra que a gente já trocou o da frente pelo de trás. Aqui a gente tem que trocar o de trás pela frente. Vetor na posição j mais 1 recebe a variável temp. O que está acontecendo aqui? Se o vetor na posição for maior que o vetor, que o número que está na posição da frente, eu vou jogar o número da frente para trás, porque ele é menor, e o número de trás e o número da esquerda para frente, porque ele é maior. Lembra que eu vou só essas bolhas vão para cima, os maiores vão subindo. E que a gente está fazendo isso aqui, ó. O j, como ele é maior, ele vai para cima. Então nós jogamos o menor para trás. J mais 1, vai jogar para trás, certo?
E aqui, o vetor na posição j mais 1, que é o índice da frente, vai receber temp, porque o temp está armazenando j, que nesse momento o j ele é maior. E por que eu coloquei o j aqui? Por conta que, se eu colocar não colocar o j aqui, vai ficar jogando o mesmo número repetido. Vamos instanciar, o vetor já está instanciado aqui, vamos só mostrar o que vai acontecer, o erro, se eu rodar o programa assim. Vamos fazer um for each aqui, ou seja, para cada posição do vetor que eu vou percorrer com o A, eu quero que você mostre o que tem em cada posição, certo? Vamos rodar o código aqui, vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó, deu um erro. O que esse erro está falando para a gente? Esse vetor é um vetor de 5 posições. Porém, se nós formos consultar a quinta posição do vetor, não existe. Lembra que o vetor é 0, 1, 2, 3, 4. É um vetor tamanho 4, certo? Mas se a gente dar um ponto length, ele vai mostrar que o vetor ele tem tamanho 5. E isso está errado. O vetor, se nós formos procurar a quinta posição não existe, ela é nula, certo? Por isso que excedeu essa exceção. O que nós precisamos fazer? Vetor.length menos 1. Tanto aqui, tanto aqui. O que isso aqui está fazendo? Esse aqui vale 5, vai valer 4. Então, não vai estourar essa exceção, certo? Tanta coisa aqui que eu me toquei agora que eu coloquei errado. Por mais que a gente aqui está passando j para cá, ele é um vetor. Então, a gente tem que passar o índice que está no vetor para cá, tá? Então, nós colocamos aqui, ó, vetor j. A lógica não mudou. Nós só instanciamos certos aqui, tá? Então, se a gente rodar agora, 1, 2, 3, 4, 5. Foi ordenado. Qual que era o outro problema que eu disse para vocês que podia acontecer? Se nós não colocarmos essa variável temporária aqui e passarmos o j, olha como vai ficar. 0, 0, 1, 2, 5. Por que está 0, 0, 1, 2, 5? Por conta que nós mudamos aqui a variável do tipo j. Se aqui o j está valendo 0 e aqui a gente está falando que é j mais 1, vai ficar passando 0. 0 até mudar. Então, nós precisamos deixar com a variável armazenada aqui, porque nós estamos manipulando ela. Bom, eu acredito que seja isso o vídeo, não teria mais nada a comentar sobre o Global Source, é realmente um algoritmo de ordenação bem simples, porém, algumas observações a mais pode cair numa prova. Ele compara o lado a lado, os índices do vetor, ele é lento, mas ele é útil. Mas para grandes coisas ele já não é muito utilizado. Acredito que seja isso e até mais.